Olá, segundo ano querido, tudo certo? Bom, gente, então, a gente estava falando sobre a questão do ouro, né? Então, que foi descoberto e que começa, então, né? Claro, como eu disse para vocês, no momento que se encontra ouro, é claro que a coroa portuguesa vai rapidamente, né, enviar funcionários, enviar regramentos, criar instituições para controlar esse ouro. Então, no primeiro momento, a coisa era meio, como eu falei para vocês, em aberto e permitia uma certa mobilidade social. Então, mais tarde, né, nós vamos ter esses grupos mais endinheirados, mais empoderados, que vão conseguir, então, né, ocupar espaços nessas novas instituições de controle e fiscalização, enfim, né, desse ouro, e também vão conseguir se estruturar para explorar essas lavras, essas minas que demandavam muita mão de obra, ou seja, só aquelas pessoas muito ricas que poderiam ter o número de escravizados sob o seu poder para fazer esse processo de exploração, certo? Bom, então como eu disse para vocês, né, era um trabalho extremamente duro, não tinha nenhum tipo de proteção, digamos assim, a expectativa de vida dessa população escravizada era baixíssima, tá? Porque eles estavam, então, como eu disse para vocês, enfrentando uma série de perigos, né, no sentido da exploração, não havia equipamentos de proteção, nem nada, né? Fora que ficavam aqueles que iam explorar na região dos rios, enfim, né, ficavam em torno de, sei lá, horas, né, embaixo da água, né, com a água pela cintura, era algo bastante insalubre, digamos assim, a expectativa de vida era baixíssima, né. Bom, com essa perspectiva do ouro, a gente vai ver que também a coroa vai criar, então, uma série de estratégias, né, de um corpo de funcionários que vai ter a função de fiscalizar e retirar o imposto que era então devido à coroa, né, que vai ser chamado de quinto, né, ou seja, 20% de todo ouro encontrado deveria ir então para a coroa. E gente, assim, ó, foi esse período auge, né, digamos assim, da exploração do ouro do século XVII e grande parte do século XVIII, vão ir toneladas de ouro, mas assim, toneladas de ouro, era uma coisa assim, eram riquíssimas, né, as lavras encontradas aqui na região do Brasil, né? Então, e não só ouro, mas também nós vamos ter nesse contexto aí também a descoberta de diamantes na região de Minas Gerais, onde fica Diamantina, né? E a exploração dos diamantes também vai ser altíssima. Então, grande parte das joias, né, europeias nesse período, que vão ser usadas pela realeza europeia, serão oriundas do Brasil. Vai chegar um momento que tem tanto diamante, que vai diminuir o valor do diamante no mercado internacional, de tal forma que a coroa portuguesa vai, em determinados momentos, dizer: não, não, não manda tanto assim, ou segura um pouco a produção, porque está desvalorizando o diamante. Sim, né? Mas enfim, então. Mas ao mesmo tempo que tu tem, né, essas perspectivas de controle, tu também tem a sonegação. Oi, sério, tinha nessa época? Pois é, você vê, né? Então, o contrabando e outras formas de tentar burlar, né, essas, enfim, né, essas demandas da coroa, né? Então vai ser criado em 1702, né, a chamada Intendência de Minas, que vai ser exatamente um órgão, né, que vai administrar a região mineradora e todos ali vai ser registrado, né, todos os lotes, toda essa questão, né, e também vai tentar controlar, então, não só a questão das datas, que são esses lotes, né, o nome desses lotes a serem explorados é datas, mas também, né, tentar regulamentar aquilo que é recolhido, digamos assim, né? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas vão sonegar, vão, enfim, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido, né, uma expressão, né, Santinho do Pau Oco, uma expressão antiga, bem antiga, mas que também está relacionada a esse período, né? Que dá uma ideia de falsidade, né? Ou seja, né, uma imagem de santo era uma das formas utilizadas para né, fazer com que o ouro fosse escondido. Então, o que eles faziam? Eles pegavam essas imagens de madeiras, deixavam oca, colocavam o ouro dentro, né? E aí circulava esse contrabando, né? Porque que se imaginava, ninguém vai arrebentar uma imagem, né? Porque tem toda a questão religiosa que a gente tem que lembrar que é fundamental nesse período, né? Então, se vocês tiverem oportunidade de conhecer, né, Ouro Preto é uma cidade
maravilhosa, assim, muito linda, assim, mas é uma cidadezinha assim, tem uma igreja a cada esquina, né? Tem mais igreja do que gente, eu acho, assim, né? Tu dá uma esquina, bate uma igreja linda, maravilhosa, com, né, toda a arquitetura e com toda a arte barroca, que é a arte predominante nesse período, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela também. Mas tu dobra a tua esquina, pô, meu Deus, né? Tipo, não tinha como lotar as igrejas, porque né, tinha muita igreja. Mas, enfim, então, nessa perspectiva, a gente vai ter essa religiosidade, né, muito grande. Então, muitas pessoas se valiam dessa religiosidade. Pensavam, bom, o cara não vai ter coragem de arrebentar, né, olhar. Quando está falando de ouro, de controle de ouro, as pessoas realmente acabavam mexendo nas imagens mesmo para encontrar, né? Muitas vezes encontravam. E o ouro circulava muitas vezes em pó, em pequenas pepitas, né? Então as pessoas muitas vezes colocavam nos orifícios do corpo para esconder. Enfim, tinha várias estratégias aí para tentar sonegar esse imposto, né? Do quinto, certo? Bom, então, como as coisas não estavam, o controle não estava tão eficiente, digamos assim, vai ser então colocadas chamadas casas de fundição. O que é a casa de fundição? Então se baixa né, uma lei, enfim, a ideia era o quê? Que agora o ouro só poderia circular de uma forma, em barras. Então todo o ouro encontrado ele devia ser direcionado à casa de fundição, que ia fundir então esse ouro em barra e já retiraria automaticamente o quinto, tá? Então, ou seja, era mais uma estratégia para tentar impedir a sonegação, certo? Bom, o fato é que nós vamos ter aí uma extração de ouro muito grande, né? Então nós vamos ter várias pessoas que vão ser poderosíssimas, né? Nesse contexto dessa região, né? Então dos intendentes, digamos assim, de renome, né? Também vai ser o João Fernandes, vai ser o cara mais rico, né? Ele era um português. E ele vai ser um cara riquíssimo. Por que eu tô falando sobre ele? Porque ele é uma figura icônica, né? Não ele, na verdade, mas a sua esposa, nessa região, né, de Tiradentes, essa região de Minas Gerais, né? Porque além dele ser um cara poderosíssimo, né? Ele tinha uma mulher, uma esposa mais poderosa ainda, que é uma personagem importante chamada Chica da Silva, né? Chica da Silva é uma ex-escravizada negra, né? E é o grande amor da vida do João Fernandes, e ele vai, apesar de não poder casar com ela, por ela ser escravizada, ele vai, na verdade, então, né, ser casado com ela, na prática, digamos assim, né, e a Chica vai ter uma grande influência nesse período, né, tanto que ela fica conhecida como a Chica que manda, né? Então ela vai ter uma grande influência, porque essas questões vinculadas ao apadrinhamento, né? É uma coisa muito constante na sociedade deste contexto, né? Então a ideia do padrinho, a ideia né, uma clientela, digamos assim, né? De um toma lá da cá, enfim, ele é muito presente, né? Então muitas pessoas, para ascender socialmente, vão tentar, pelo intermédio de uma mulher ex-escravizada, né, chegar nesse homem tão poderoso, né, da região de Minas Gerais, né. Então, também é um ponto eu acho importante para a gente salientar, também trazer essas personagens, né, mulheres negras, né, que também fazem parte desse contexto e que vão ter um destaque social, né, como a Chica, como também, né, mulheres quilombolas, como a Teresa de Benguela, dia 25 de julho, agora passado, era o dia da Teresa de Benguela, que era uma mulher, uma rainha, né, chamada de rainha, enfim, dentro daquele espaço quilombola, que vai oferecer uma resistência, né, aos ataques que vão sofrendo, isso no século XVIII, também nesse mesmo contexto aí que a gente está trabalhando, desse período, né, na região do Mato Grosso, onde hoje é Mato Grosso, né. Então ela é uma líder quilombola e que vai oferecer uma resistência, né, vai organizar o seu grupo, digamos assim, né, vai assumir o poder daquele quilombo e vai, né, oferecer uma resistência bastante significativa, né, até que esse espaço acaba sendo então destruído, né, por esses mercenários contratados para esse fim, né. Bom, então, basicamente, a gente já sabe então que o ciclo do ouro é um momento bastante importante, tanto na história do Brasil quanto também para Portugal, que vai receber volumes gigantescos de ouro, apesar de que em grande medida não vai ficar lá, porque Portugal tem uma corte luxuosa,
dívidas enormes, né? Até porque a sua independência econômica era muito contestada, digamos assim. Por quê? Porque Portugal dependia muito, né, anteriormente da Holanda, agora muito da Inglaterra, né, com a qual tem uma série de tratados que acabam sendo desvantajosos para Portugal. Portugal não investiu muito em manufaturas. Portugal era um país essencialmente agrário, né, que tinha toda aquela perspectiva, digamos assim, de crítica ao trabalho manual, ao trabalho manufatureiro, digamos assim, e vai pagar o preço nesse sentido. Grande parte do ouro também vai ser revertido para a Inglaterra e vai financiar, então, o processo inglês da Revolução Industrial futuramente, certo? Então, basicamente, tá, pessoas? A gente vai dar continuidade a essa conversa no próximo vídeo, certo? Bons estudos!